Olá, que bom ter a sua companhia para mais uma exploração profunda aqui no nosso espaço. Olá, sempre um prazer estar aqui. Hoje a gente vai mergulhar num tema que, nossa, sempre gera debate, né? A relação entre fé, e especificamente a fé cristã que a gente encontra nas fontes, e a riqueza material. Exato. É um terreno complexo mesmo. Porque olhando o material, a gente vê de tudo um pouco. Riqueza como bênção, mas também alertas bem sérios sobre os perigos do dinheiro. Como conciliar isso? É a grande questão. E para já começar mexendo nas estruturas, vamos direto para aquela história famosa, né? A do jovem rico, que está lá em Mateus, Marcos, Lucas. Essa é emblemática. Um rapaz que aparentemente tinha tudo nos eixos, cumpria a lei, mas aí Jesus faz um convite e ele recua. Por quê? Por causa das muitas posses. O apego, né? Exato. Essa história já joga a gente direto no centro do dilema, não acha? Com certeza. E o que vem depois dela é ainda mais impactante. Sim, porque logo em seguida Jesus solta aquelas frases fortes. A do camelo tentando passar pelo fundo da agulha, quase como dizer que rico não entra no céu, né? A primeira leitura... Exatamente. É uma imagem poderosa, sem dúvida. Dá a impressão inicial de uma condenação da riqueza em si. Mas será que é tão direto assim? Fica essa pulga atrás da orelha. Pois é, aí que a análise fica interessante. As palavras de Jesus são fortes, sim. Apontam um perigo real. Mas se a gente amplia o olhar, sabe, e traz o Antigo Testamento para a conversa... Ah, boa. Tipo Abraão. Exatamente. Abraão, lá em Gênesis, um homem de fé profunda, mas também riquíssimo. E a riqueza dele era vista como parte da bênção de Deus. Ou Jó. Jó, claro. Depois de tudo o que passou, a riqueza dele foi restaurada em dobro. Isso. Nesses contextos mais antigos, a prosperidade material era, sim, muitas vezes interpretada como um sinal do favor de Deus sobre os justos. Então não é bem uma contradição com Jesus. É mais uma mudança de foco, talvez? Eu vejo mais por aí. Parece que Jesus está dando uma advertência crucial, sabe? Sobre como a riqueza pode virar um ídolo. Um senhor que disputa o lugar de Deus no coração. Aquela pergunta fundamental. Onde está o seu tesouro? Porque é lá que o coração vai estar também. A riqueza pode prender o coração. Entendi. Então, voltando para o jovem rico, o problema não era ele ter o dinheiro, mas o dinheiro ter ele. O coração dele estava preso ali. Preso. E isso o impediu de seguir Jesus num caminho talvez de maior sentido, mas que pedia desapego. A tristeza dele ao ir embora, nossa, diz tudo sobre essa prisão. E aí vem um contraste que as fontes trazem que é fantástico. Zaqueu. A Zaqueu, Lucas nos conta essa história. Rico também. Chefe dos cobradores de impostos. Uma profissão, vamos combinar, super mal vista na época, né? Ligada à exploração. Totalmente. Mas o encontro dele com Jesus, uau, é uma transformação na hora. E o mais importante, é espontânea. Ninguém mandou. É verdade. Ele mesmo se levanta e diz, olha, vou dar metade do que eu tenho aos pobres. E se eu roubei alguém, devolvo 4 vezes mais. Percebe a diferença? Não é sobre quanto dinheiro cada um tinha. O jovem rico talvez tivesse até mais. Não sabemos. A diferença crucial está na resposta do coração ao encontro com Jesus. No Zaqueu, a riqueza vira ferramenta de justiça, de reparação. Exatamente. Ele não recebeu ordem para vender tudo. A mudança veio de dentro para fora. O que sugere que o problema não é ter dinheiro, mas como a pessoa se relaciona com ele. Se domina ou se é usado para o bem. Faz todo sentido. E isso me leva a outro ponto que as fontes mostram e que eu acho fascinante. Jesus usava muito o tema do dinheiro nas parábolas, né? Usava mesmo. Não era um assunto tabu para ele. A parábola dos talentos, a do administrador infiel, lá em Mateus, Lucas. Ele pegava situações do dia a dia, da economia da época, para ensinar coisas espirituais profundas. Exato. E essas parábolas são chave porque elas trazem à tona um conceito fundamental, o de mordomia, administração fiel.
Mordomia. Explica melhor isso. A ideia básica é que nada do que a gente tem, não só dinheiro, mas tempo, talentos, oportunidades, nos pertence de forma absoluta, sabe? Somos administradores. Esses recursos vêm de Deus em última instância e são confiados a nós para serem geridos com sabedoria, com diligência, com propósito. Não é só para acumular para si. Entendi. É uma gestão responsável do que foi confiado. Isso, pensa na parábola dos talentos. Quem é elogiado? Os servos que fizeram o dinheiro render, que foram diligentes, não o que enterrou por medo. A lição ali não é sobre ficar rico, mas sobre ser fiel e frutífero com o que se tem na mão, seja muito ou pouco. Usar para honrar a fonte e abençoar outros. É uma mudança de chave importante, de dono para administrador. Totalmente. A pergunta da mordomia é: o que estamos fazendo com os recursos que temos? Estamos sendo fiéis? Ou negligentes, egoístas? A administração fiel é o foco, não a posse. Essa ideia de mordomia é poderosa. Mas imagino que mesmo com esse princípio, a forma como os cristãos viveram isso na prática, especialmente com dinheiro, deve ter variado bastante ao longo da história. As fontes mostram isso. Ah, com certeza. Essa relação fé e bens materiais gerou interpretações bem diferentes dentro do cristianismo. Se a gente for simplificar, olhando as fontes históricas, teológicas, dá para ver umas 3 correntes principais. Quais seriam? Bom, primeiro, tem o que a gente pode chamar de uma interpretação radical. Essa aí entende que o caminho mais autêntico, mais fiel ao chamado de Jesus para o jovem rico, é a renúncia voluntária. A pobreza como escolha. Tipo São Francisco de Assis. Exatamente. Ele é o exemplo clássico. Abriu mão de tudo para viver na simplicidade, no serviço. Muitas ordens monásticas também seguiram esse ideal de renúncia. Ok, essa é uma via. E as outras? Depois tem a interpretação moderada. Essa é, assim, a visão mais comum hoje na maioria das igrejas, católicas, protestantes. O foco aqui não é tanto a renúncia total, mas sim a responsabilidade. A mordomia, que a gente falava. Isso. Responsabilidade, generosidade, contentamento. A riqueza em si não é o problema, mas o amor ao dinheiro, a ganância, o egoísmo. Usar bem o que se tem, ajudar quem precisa, sustentar a comunidade. É interessante até lembrar do Max Weber, né? Que observou como a ética protestante, com foco no trabalho duro, na disciplina, na poupança, às vezes sem querer, acabou levando à acumulação de capital. Mas a ideia original não era essa. A riqueza, quando vinha, era vista como mais responsabilidade ainda. Entendi. E a terceira corrente? A terceira é bem mais recente e, vamos dizer, controversa. A teologia da prosperidade. Ah, essa a gente ouve falar bastante hoje em dia. Sim, a ideia central aqui é que a fé em Deus deve se manifestar em prosperidade material, saúde. A riqueza vira um sinal claro da bênção divina, algo a ser buscado ativamente pela fé, pelas doações, por uma mentalidade positiva. É uma visão bem diferente das outras, né? Coloca a bênção material quase como prova da fé. Nossa, que leque de interpretações. Mostra como o tema é complexo mesmo. E aí, trazendo para o nosso tempo, a gente vê pessoas muito, muito ricas, milionários, bilionários, que se declaram cristãos devotos. Como esses casos se encaixam nisso tudo? É uma ótima pergunta. E aí não cabe a nós julgar pessoas, claro. Mas podemos analisar à luz das fontes. Exato. A ideia é entender o fenômeno. Como eles lidam com essa tensão aparente no dia a dia? Se a gente pensa pela ótica da interpretação moderada, que é a mais comum, a questão não seria ter a fortuna, mas como ela foi obtida e, principalmente, como ela é administrada. O princípio da mordomia aqui fica gigante, né? A responsabilidade aumenta com o recurso, certo? Exponencialmente. A pergunta que as fontes bíblicas fariam é: esses recursos enormes estão sendo geridos com responsabilidade diante de Deus e da sociedade? Tem ética nos negócios? Tem generosidade real, significativa? A riqueza está sendo usada para promover o bem comum, para aliviar sofrimento, para criar oportunidade para os outros? Ou virou um fim em si mesma, alimentando o apego, o isolamento, ou até justificando práticas erradas para crescer mais? É uma linha tênue, imagino. Muito.
E as fontes dão os dois lados da moeda. Tem Atos dos Apóstolos, com a igreja primitiva partilhando tudo num exemplo lindo de desapego, mas tem também alertas duríssimos, como Paulo falando para Timóteo que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males e que por essa cobiça alguns se desviaram da fé. De novo, o amor ao dinheiro, a cobiça, não o dinheiro. Exatamente. O desafio para qualquer pessoa com muitos recursos hoje que se diz cristã é viver essa liberdade interior, praticar a generosidade, ser um administrador fiel, não um dono absoluto dominado pelo desejo de ter mais e mais. Certo. Então, olha só que percurso a gente fez. Saímos da tensão inicial, passamos pelo jovem rico e Zaqueu, vimos as parábolas e a mordomia, as 3 interpretações, os desafios de hoje. Se a gente fosse juntar as peças, qual a mensagem central que fica? Olha, juntando tudo que as fontes nos mostram, parece que a grande preocupação bíblica não é tanto com o quanto dinheiro alguém tem, é muito mais com a atitude do coração dessa pessoa em relação ao que ela tem. Onde está a segurança, a confiança? Exato. Está no dinheiro, que é instável, passageiro, ou está em Deus como a fonte real de tudo? O dinheiro é um mestre que manda na vida ou é uma ferramenta para ser usada com sabedoria, generosidade, propósito? Responder isso diz muito mais sobre a condição espiritual de alguém do que o saldo bancário. Uma síntese muito clara mesmo. Então, recapitulando rapidinho, vimos a tensão bênção versus obstáculo, o contraste jovem rico versus Zaqueu, mostrando a importância do coração, as parábolas de Jesus ensinando sobre mordomia, as interpretações radical, moderada e da prosperidade, e essa conclusão sobre a atitude interior ser o ponto-chave. E fica, talvez, uma reflexão para quem nos ouve, né? Pensar como é que o jeito que eu lido com meus recursos no dia a dia, seja muito ou pouco, reflete minhas prioridades mais profundas. Minha fé, o que a minha administração do tempo, do dinheiro, dos talentos revela sobre onde meu coração está de verdade. É algo para se pensar. Excelente provocação final. E se essa nossa conversa sobre fé e riqueza ajudou a clarear alguma coisa ou trouxe uma perspectiva nova, fica o convite. Siga o nosso canal para mais conteúdos assim, comente o que achou, suas reflexões são bem-vindas, curta, se foi útil, e compartilhe com quem pode se beneficiar dessa discussão. E só reforçando, né? Nosso objetivo aqui é educacional, é fomentar a reflexão a partir das fontes, não é aconselhamento financeiro, nem queremos impor uma única teologia. É um assunto complexo demais para isso. Perfeito. Muito obrigada pela análise tão lúcida hoje, pelas conexões que você trouxe. Foi ótimo conversar. Eu que agradeço a troca de ideias. É sempre bom mergulhar nessas fontes. Até a próxima. Até!